Então, pessoal, a gente agora vai ver polinômios com mais de uma variável, que são polinômios dessa forma aqui: x ao quadrado vezes y ao cubo mais 2x vezes y ao quadrado mais x vezes y mais um 5. Ou seja, vocês reparam que tem duas variáveis x e y. Então, as variáveis são x e y. Os coeficientes são os, como aqui tem uma multiplicação, os coeficientes são os termos aqui, igual que tem 1, 2, igual num polinômio de uma variável normal. O que vai ter uma pequena diferença é o grau. É quando a gente for analisar o grau desse polinômio com mais de uma variável, que é o grau. Como é que a gente acha o grau? Porque aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1. Se fosse só uma variável, ou seja, se eu eliminasse esse y aqui, ficava mais fácil, pelo que a gente já entendeu. Mas como agora tem mais uma variável, a gente tem que analisar como é que acha esse grau. E como a gente vai analisar isso? Assim, quer ver? Tem esse polinômio aqui. Ele é formado de quê? De monômios. A soma desses monômios aqui são que formam todo o polinômio. E para achar o grau de todo o polinômio, a gente tem que analisar o grau de cada monômio desse. Ou seja, se eu pegar aqui x ao cubo vezes x ao quadrado vezes y ao cubo, qual é o grau desse monômio aqui? O que a gente tem que fazer? Aqui tem uma multiplicação, x ao quadrado vezes y ao cubo. A gente só deve somar os expoentes. 3 mais 2, 5. Ou seja, esse grau aqui vai ser de quinto grau. Agora, se a gente pegar esse outro monômio aqui de 2x vezes y ao quadrado, a gente vai fazer da mesma forma. 2 mais 1, que está aqui, dá 3. Ou seja, esse monômio aqui vai ser de terceiro grau. Mais x vezes y. Aqui tem 1 do mesmo jeito. Mais 1, 2. Segundo grau. Mais o 5. Como eu já tinha explicado antes, aqui a gente sabe que tem x elevado a zero vezes y elevado a zero. Isso tudo dá 1, então o termo independente ainda fica somente o termo independente aqui. E o grau dele a gente sabe que é grau zero. Então, o monômio de maior grau é o quinto, é o x ao quadrado vezes y ao cubo, que tem o... Agora eu vou dar um exemplo aqui sobre um polinômio de mais de uma variável. Considere esse polinômio aqui, quer ver? 2a vezes b vezes c mais 2b vezes c menos a vezes b mais 5a ao quadrado vezes b ao quadrado. Então, esse polinômio é um polinômio de mais de uma variável, ou seja, ele tem quantas variáveis aqui? A variável a variável b e a variável c. Ou seja, ele tem 3 variáveis.
coeficientes, como a gente já sabe, 2, 2, menos 1 e 5. Agora, o grau, para a gente achar o grau, como eu já tinha explicado, basta a gente analisar cada monômio e somar seus expoentes. O monômio que tiver o maior grau é o grau desse polinômio. Ou seja, o monômio de maior grau. Então, se a gente analisar esse primeiro monômio, 1, 2, 3, 1 mais 1, 3. Então, esse primeiro monômio tem terceiro grau. Esse segundo monômio tem 1, 1, 2. 1 mais 1, 2. Então, ele é do segundo grau. Esse terceiro monômio aqui, 1 e 2, 1 e 1, 1 mais 1, 2. Então, ele também é de segundo grau. Esse quarto monômio aqui a gente soma, né? 2 mais 2, quarto. Ou seja, ele é de quarto grau. Então, o que vai determinar o grau desse polinômio é o monômio de maior grau. O que determina o grau desse polinômio é o monômio de maior grau. Ou seja, quem é o monômio de maior grau, que a gente achou aqui, é esse, que ele é do quarto grau. Ou seja, o grau desse polinômio é determinado pelo maior grau dos seus monômios, ou seja, esse daqui, que é de quarto grau. Ok? Se a gente tiver outro polinômio da forma 4x vezes y mais 2x ao quadrado vezes y ao cubo mais 2x à quarta vezes y ao cubo. Então a gente deve analisar cada monômio. O de maior grau é o que vai determinar o grau desse polinômio todo. Aqui 1, 2, segundo grau, quinto grau, 2 mais 3, 5, quinto grau, 4 mais 3, 7, vai ser do sétimo grau. Ou seja, o polinômio de maior, o monômio que tem o maior grau aqui vai determinar o grau desse polinômio todo, ou seja, esse aqui que é de sétimo grau. Ok, acho que